Saudações, meu povo, minha pova, como estão vocês? Na nossa aulinha de hoje, eu não resisti e resolvi responder uma pergunta que aparece com uma certa frequência para quem está começando o RIS. Para quem não sabe, eu tenho uma mentoria para quem trabalha no ramo imobiliário, no segmento regularização de imóveis. O RIS é a regularização de imóveis simplificada. A perguntinha campeã foi: quais são as habilidades que um profissional que está começando agora a trabalhar com regularização de imóveis precisa dominar? Infelizmente, a notícia que eu tenho para você não é das melhores. Não existe uma única habilidade, são várias. E dentre elas, algumas você leva uma existência, séculos, anos, para dominar e masterizar. Mas como tudo na vida que você agrega valor, como tudo na vida que permite você construir um conhecimento sólido, você precisa combinar com outros comportamentos. Com a paciência, com a resiliência e, acima de tudo, a persistência. Toda grande caminhada não começa com o primeiro passo. Comece devagar. Vamos elencar aqui 3. São várias habilidades, como estamos dizendo, mas vamos elencar aqui 3, das quais você precisa começar com as mesmas para começar com esse pé direito. Certo? Na nossa didática, nós vamos alternar entre a exposição do conteúdo no quadro branco e slides detalhados sobre o assunto, sobre a matéria. Por quê? Muitos alunos, eles são chamados alunos sinestésicos. Para aprender, para assimilar, além de ver e ouvir, eles precisam fazer. Eu sou um desses. Eu preciso estar ali, prestando atenção na aula, mas também com o meu caderninho, escrevendo. Então, se você é um desses, dá pausa no vídeo. Olha que maravilha a tecnologia permite. Eu estou a milhares de quilômetros de você nesse momento, eu estou transmitindo um determinado conhecimento, e você pode usar e abusar. Você pode dar pausa. Escreva cada item. Escreva cada tópico. Aprimore esse conhecimento. Sinta esse processo de criação de conhecimento. E não se limite a apenas um expositor. Pesquise. Aprimore-se. Aperfeiçoe-se. Então vamos lá. São várias habilidades, mas vamos elencar 3. 3 das quais todo profissional que trabalha com regularização de imóveis precisa dominar. Quais seriam essas habilidades? Habilidades. A primeira delas, leitura. Pode parar. Leitura. A maioria de nós, graças a Deus, sabemos ler e escrever. Tiago, dá para pular essa não? Leitura eu já domino. Por incrível que pareça, eu acredito que soa até um pouquinho ridículo colocar aqui. Primeira habilidade, leitura. Por incrível que pareça, não é não. Mas não é mesmo. A leitura que eu estou me referindo, eu vou subdividir em 2 formas. A básica, que é a primeira que eu vou falar, e a avançada. A leitura por esse primeiro viés, a básica, não é pura e simplesmente entender o vocábulo português e saber reproduzi-lo, não. Leitura, pelo viés básico, é uma reflexão. Vou começar com uma reflexão. A reflexão diz respeito ao tipo de profissional que você luta todos os dias para se tornar, para se transformar. Especialmente agora, na era da tecnologia, na era da informação. Em uma era que o que a gente mais gosta é estar no Instagram assistindo story, TikTok, passando o dedinho assim.
É aquele punhado de informação rápida que eu não gasto nem caloria, eu não gasto nem energia para visualizar, entender e assimilar. Nosso cérebro, ele está evolutivamente programado para economizar energia, para buscar o atalho, para buscar o melhor caminho, para buscar a facilidade. A leitura por esse viés diz respeito, nesse âmbito dessa reflexão, diz respeito ao profissional que você está se tornando. Você realmente lê assunto, matéria, artigos, jornais especializados, revistas especializadas sobre a sua área de atuação? Você de fato busca o conhecimento, essa ferramenta que você usa no dia a dia? Porque se você é autônomo, se você é prestador de serviços, a grosso modo, você é um facilitador, você é um resolvedor de problemas. O seu cliente tem um problema, ele tem um determinado imóvel, ele quer que você regularize, esse imóvel ele está ali numa determinada situação, enfrentando um determinado problema, você pega a escritura ou a documentação disponível, você lê naquele momento, mas porque você não faz uma leitura anterior para estudar, para assimilar conhecimento, você não identifica aquele problema, você não consegue resolver aquele problema, você perde o cliente, você deixa de faturar. Leitura pelo viés básico é desenvolver o comportamento de ser proativo. É desenvolver o comportamento de buscar a informação no dia a dia. É ser esse profissional que se atualiza. Para você trabalhar no âmbito da regularização de imóveis, você vai precisar conhecer determinados dispositivos legais no âmbito federal. Algumas vezes até no âmbito estadual. No âmbito municipal, você está com aquele seu projeto de prefeitura, mas e essa prefeitura que você está atuando? Ela tem plano diretor? Qual é a regulamentação? Quais são as leis, as regras, os decretos, os normativos, as exigências do poder público municipal para que você possa apresentar um projeto adequado às exigências daquela prefeitura? Você não lê pelo viés básico, você não faz a pesquisa, você não sabe, você não é um profissional qualificado. Leitura pelos viés básico mesmo a despeito dessa tendência que hoje nós vivemos na era da tecnologia, de só querer informação rápida, buscar a informação detalhada. Quem assiste uma aula como essa, que é um material denso, são de 30 a 40 minutos, realmente é um profissional capacitado, ou que deseja se capacitar. Eu não diria profissional capacitado, ele pode estar em busca dessa capacitação. Um profissional que deseja se qualificar, um profissional comprometido, porque ele vai parar 30, 40 minutos do tempo dele para se aprimorar, para buscar conhecimento. A primeira habilidade, então, que você precisa desenvolver, sem dúvida alguma, não só nessa área, mas em qualquer área, é a leitura pelo viés básico. É o comportamento de ser um profissional que busca conhecimento. É um comportamento de ser aquele cara, aquela mulher que busca conhecer, para que você esteja devidamente preparado para quando o seu cliente chegar até você e lhe apresentar um problema, você realmente ser esse facilitador. Você realmente ser essa pessoa que vai resolver o problema dele. Leitura pelo viés básico, ficou claro. Mas ainda temos a leitura pelo viés avançado. A leitura avançada, aí é um mergulho na técnica. É a necessidade do arquiteto ou do engenheiro de conhecer de forma clara a planta baixa, o projeto estrutural, legenda, memorial descritivo, todos os detalhes pertinentes ao imóvel e ao projeto de regularização desse imóvel. E aqui vem o primeiro ponto. Tenho alunos que trabalham com regularização imobiliária que não são nem arquitetos nem engenheiros, são corretores, são advogados, são autônomos com escritório de assessoria, e aí ele já pode pensar, não, mas essa parte aí não sou eu que faço, essa parte aí eu faço parceria
com um arquiteto tal, um engenheiro tal, e quem tem que dominar é ele, não sou eu. Aí que você está muito enganado. Um dos brocados, uma das frases mais conhecidas da humanidade, sem dúvida alguma, é aquela: conhecimento é poder. Sabe por quê? Porque se você, a depender da situação, em determinadas situações, se você não conhece, se você não domina aquele conhecimento, você não tem esse poder. E você acaba virando um joguete, uma peça de tabuleiro na mão de quem tem. Quem não tem o conhecimento acaba sendo conduzido por aquele que tem. E aquele que tem vai lhe conduzir para onde ele quiser, inclusive para o buraco. Já presenciei vários autônomos que fizeram parcerias com técnicos e deixavam de mão beijada a questão do conhecimento, não sabia o que estava fazendo, e os prejuízos financeiros que eles tiveram por causa disso, não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Mesmo a despeito de você ser autônomo e você não ter essa necessidade de se aprofundar nos projetos estruturais, arquitetônicos, você precisa ter um conhecimento mínimo. Você não pode ser um leigo no assunto, na leitura, no entendimento dos projetos. Você precisa entender em que fase aquele projeto está. Você precisa entender, você precisa identificar quais são as necessidades desse imóvel para regularização. Qual o próximo passo? Que documento pedir? Qual o próximo órgão? Qual a próxima entidade devo acionar em busca da regularização desse imóvel? Tá vendo aí? A importância, então, primeiro momento, quando a gente bota leitura, e parece algo simples, e parece algo trivial, quando a gente se aprofunda na temática e entende o que é a leitura de forma básica, aprimoramento e busca de conhecimento, e a leitura de forma avançada, tendo o conhecimento técnico necessário sobre os projetos do âmbito estrutural, sobre os dispositivos legais, isso é fundamental. Então, a primeira habilidade, que é a habilidade de leitura, está diretamente relacionada com a criação dessa mentalidade, com a criação desse hábito de produzir conhecimento, estudar, se aperfeiçoar. Se você está aqui comigo hoje, você está buscando exatamente isso. Se aperfeiçoar, estudar, conhecer. Quem se inscreve no RIS é porque quer dar uma guinada na vida. Quer ingressar nesse mercado que se fatura milhões. Não é com o desejo de ser mais um milionário do ramo imobiliário, não. Aqui não se vende ilusão. É ser um profissional qualificado. É saber resolver um problema quando procurado. É ter o mínimo necessário para ter seu negócio, sua subsistência, e o lucro só depende de você. A leitura pelo viés básico fica claro. A leitura pelo viés avançado. Vamos delinear de uma forma mais clara quais são esses itens técnicos que você que trabalha, que você que é profissional e trabalha com regularização de imóveis, sem dúvida alguma precisa conhecer. Bem, esses itens técnicos seria conhecimento sobre o que é um projeto arquitetônico, o que é um projeto estrutural, o que são os projetos complementares, o hidráulico e o elétrico. E isso englobaria, então, níveis de leitura acerca desses itens. Iria exigir o quê? Um conhecimento amplo, caso você seja um profissional essencial, arquiteto ou engenheiro que trabalha diretamente com a regularização de imóvel, ou um conhecimento básico, porém necessário, se você é autônomo, como um corretor, um advogado, ou simplesmente uma pessoa que tem ensino médio, mas tem seu escritório de assessoria. Veja bem, o que eu estou falando aqui são modelos de negócios diferenciados. É possível
alguém que não é arquiteto e não é engenheiro trabalhar também com regularização de imóveis, mas pelo viés de despachante imobiliário. Você gerencia toda a burocracia. Isso tem que ficar claro aqui. E por que eu falo isso? Porque, veja bem, muito se falou sobre regularização imobiliária pela parte trabalhada do arquiteto e do engenheiro. Só que nós conseguimos instituir modelos de negócios também eficientes nessa seara de regularizar imóvel feito por um corretor. O corretor de imóveis pode complementar a sua renda trabalhando com regularização, o autônomo, sem que necessariamente ele tenha a formação em arquitetura ou engenharia, tudo isso feito de forma legal dentro da lei. O que acontece é uma divisão de competências. Por isso que os profissionais são essenciais ou auxiliares. Logo, é perceptível nessa nossa dinâmica que, conforme falamos em vídeo anterior, nós costumamos dividir os profissionais que trabalham com regularização de imóveis em duas searas essenciais: arquiteto, engenheiro, o próprio advogado ele é essencial em alguns tipos de regularização, e os auxiliares. Então a gente está abrindo margem também, espaço para o autônomo que não é arquiteto, não é engenheiro, trabalhar com regularização. Mas falaremos de forma técnica, clara e precisa sobre os pontos de arquitetura e engenharia que dizem respeito à regularização imobiliária, sim, porque isso é uma necessidade. O que a gente não quer é fechar as portas também para quem quer complementar a sua renda trabalhando como despachante imobiliário nesse setor de regularização de imóveis. Então vamos trabalhar com dois profissionais essenciais e auxiliares. Continuando, vamos para a nossa próxima habilidade, que seria pesquisa. Mas aí você poderia dizer, peraí, da forma como você explicou, a primeira habilidade, que seria leitura, implica pesquisa. Sim e não. Pode realmente parecer redundante, mas eu quis de forma proposital colocar isso aqui porque é uma dificuldade enorme que nós que ministramos curso de regularização de imóveis, a gente se depara especialmente com arquiteto e engenheiro que é da área de exatas e sente uma dificuldade enorme de se debruçar sobre o estudo de leis, em especial a 6679, Lei de Parcelamento do Solo. Você já parou para pensar a loucura que era em terras brasileiras antes da Lei de Parcelamento do Solo, para o poder público estar controlando, gerenciando novas glebas de terra, tá orientando ali o desenvolvimento do espaço urbano? Não existia uma padronização, não existia um conjunto de regras, de leis, de dispositivos que viessem a regulamentar a forma como um loteamento, como a expansão da zona urbana poderia ocorrer. A sociedade, nesse momento histórico, necessitava urgentemente que o Estado, o mantenedor, melhor falando, da ordem e do direito, do bem-estar, do bem comum, estipulasse, delimitasse regras claras e precisas sobre a forma de se fazer novos loteamentos, a forma de se dividir, de se parcelar o solo. Dispositivo legal que ainda hoje regulamenta e muito a nossa atividade de regularização de imóveis. Ah, porque eu sou de exatas e eu não gosto de direito, eu não gosto de dispositivos legais. É, meu amigo e minha amiga, mas é indispensável. É ferramenta de trabalho. Conhecer a lei de parcelamento dos solos, conhecer a regulamentação necessária para o melhor desempenho da sua atividade. É necessário, portanto, que quem é de exatas, seja na área de arquitetura, seja na área de engenharia, debruçar-se sobre intensa atividade de pesquisa, pesquisar, aprofundar o conhecimento de tais dispositivos legais. Habilidade, portanto, pesquisar, conhecer as leis, conhecer as normas técnicas. Essa seria, portanto, a segunda habilidade. E, por fim, mas não menos importante,
Gestão de pessoas. Certa feita, uma amiga engenheira minha, conhecida minha, ela disse para mim a seguinte frase: olha, nós somos de exatas, mas não somos robôs. E é verdade. Seja se você tem um escritório de arquitetura, de engenharia, uma imobiliária, um escritório de advocacia, um escritório de assessoria, não importa. Se você está no âmbito social, se você deseja empreender, se você deseja desenvolver o seu próprio negócio, eis aí uma habilidade que não pode faltar. Gestão de pessoas. Gerir as pessoas com as quais você trabalha, primeiro ponto. Gerir os relacionamentos com as pessoas que você também não trabalha, mas convive, segundo ponto. Se você para analisar, e isso eu me considero um eterno aprendiz, lembra daquela história que eu disse que tem técnicas que você não vai dominar do dia para a noite, demora uma existência. Foi um eufemismo, foi um exagero, mas tem um fundo de verdade. Aprender a conviver é um grande desafio. O professor de Direito Paulo Nardi, um exímio professor da matéria Introdução ao Estudo do Direito, em seu livro com o mesmo nome, ele disse certa feita: o maior desafio do ser humano não é de apenas viver, posto que até isso os animais fazem, mas é o de conviver com o seu semelhante. Eis aí uma habilidade que eu me considero um eterno aprendiz. Aprender a conviver, aprender a lidar com a mentalidade do próximo, do nosso colega de trabalho. O psiquismo humano, ele se manifesta de várias formas. Ele está muito dividido. A personalidade humana, ela pode se apresentar de diversas formas. E isso influencia na nossa vida profissional, sem dúvida alguma. Mas é uma habilidade que você também vai ter que aprender a desenvolver na vida pessoal. Você precisa aprender a conviver com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Gestão de pessoas é algo que, infelizmente, a escola tradicional não nos ensina e nós temos que aprender na vida e, na maioria das vezes, aprendemos da pior forma possível. Quebrando a cabeça. Fazendo inimizades. Tendo uma série de dificuldades de desenvolver as nossas atividades, os nossos trabalhos, os nossos projetos. E aprender a gerir pessoas, então, é um desafio que nós temos, especialmente na nossa atuação de regularização de imóveis. Ah, Thiago, mas eu estou começando agora e não é uma empresa, é eu presa. E sim, de fato, eu comecei assim. Todo empreendedor no Brasil, genuíno, raiz, que começa do absoluto zero, como eu comecei, faz tudo. É assim, tem que ser assim. É aquele velho ditado, vai piorar muito antes de melhorar. E vai mesmo, pode acreditar. Mas mesmo que você está começando agora e você, eu presa, só você na empresa, você precisa levar seu projeto até uma prefeitura. Então você tem que conviver com funcionários daquele departamento. Se você não é arquiteto ou engenheiro, é um autônomo, despachante imobiliário, você vai precisar, isso a gente fala bastante no nosso curso, você vai precisar firmar parcerias com esses profissionais que são os essenciais, com o arquiteto, com o engenheiro. Olha aí a gestão de relacionamentos. Em determinados feitos, uma regularização de imóvel por intermédio de um uso capião, você vai precisar de um advogado. Você vai precisar firmar um relacionamento profissional com esse advogado. Entender o que é que ele precisa. Entender quais são os próximos passos. Olha aí a gestão de relacionamentos. Prefeitura, secretarias de obra, Receita Federal, cartórios. São ambientes que você vai precisar atuar. Você precisa conhecer essas pessoas. Você precisa interagir com essas pessoas. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Mas acompanhado a gente chega na meta. Acompanhado a gente chega lá. E a cadeia da regularização de imóveis, ela envolve uma série de profissionais que você vai precisar interagir. E se você deseja atuar só no seu negócio, você mesmo, tá tudo bem. Mas vai precisar interagir com esses profissionais. E se você deseja aprimorar esse negócio,
À medida que você cresce e trazer novos profissionais para atuar com você no seu escritório, você vai precisar aprender a gerir pessoas. No RIS, a gente tem um módulo específico, nós temos um módulo específico de mentalidade empreendedora. E dentre os tópicos, sem dúvida alguma, está lá a gestão de pessoas e relacionamentos. É uma fórmula mágica para você resolver de uma vez por todas todo qualquer problema de relacionamento pessoal ou profissional? Não. São ensinamentos condensados e acumulados no decurso de milênios sobre a temática. Mudou a minha vida quando eu pesquisei sobre o assunto. Tenho muito que melhorar nesse setor, mas eu melhorei bastante. Todos nós temos muito que melhorar nesse aspecto de conviver cada dia melhor com o nosso semelhante, especialmente no planeta como a Terra. Mas você buscar esse conhecimento, você dar esse primeiro passo, você já está contribuindo para essa melhora. Que, conforme eu disse no começo, é uma melhora gradativa. São habilidades que demora para você ir assimilando, mas se você persiste, se você luta, se você corre atrás, você consegue. Você melhora nesse quesito de gestão de relacionamentos, gestão de pessoas. Então, se você está à frente também de uma empresa e você tem vários colaboradores, gestão de pessoas é fundamental. Entender a diversidade daquela equipe. Entender que cada profissional vai ter o seu tempo, vai ter a sua visão, vai ter a sua forma de atuação. E você, se estiver no topo dessa hierarquia, saber encaixar cada potencialidade no seu devido local, é saber encaixar cada peça no seu devido local. E esse local tem que ser realmente o correto para essa peça poder produzir. Para essa engrenagem poder gerar o resultado necessário. E é como eu digo, aqui nós estamos ressaltando a necessidade da gestão de pessoas, da gestão de relacionamento dentro do âmbito profissional. Mas se você para analisar, isso acaba influenciando de forma positiva como você vai gerir os seus relacionamentos interpessoais, pessoais, familiares. ênfase, novamente, para arquiteto e para engenheiro. A frase que minha amiga disse: nós somos de exatas, mas não somos robôs. Um outro fator fundamental, importante. Veja que o sucesso profissional dentro do empreendedorismo, ele vai possuir vários pontos que precisam ser agregados. Sem dúvida alguma é o network. Sem dúvida alguma é ter o conhecimento com as pessoas certas, nos locais certos. E você ter essa visão estratégica de negócio é fundamental para você melhor gerir o seu negócio. Para você se deparar com uma série de portas abertas que vão se desdobrar em possibilidades para você poder ter uma visão panorâmica do melhor caminho a ser seguido. Network. E o que é o network? Gestão de pessoas. Aprimorar essas habilidades. No nosso curso no RIS, a gente tem um módulo específico, direcionado, dedicado para esse tipo de pensamento. Para esse setor nas nossas vidas, que conforme eu disse é muito importante. Você já pensou como seria maravilhoso se no ensino tradicional, na escola fundamental ao médio, ao ensino médio, o Estado se preocupasse, quando a gente fala de estudo, de educação, embora exista o ensino particular, é o Estado que deve prover essa educação para o cidadão. Então, se a sociedade, então, digamos assim, já se preocupasse com o estudo dessa habilidade da gestão de pessoas, quanta dor e sofrimento e dor de cabeça a gente não ia encurtar. Bem, finalizando, das 3 habilidades, por último, mas não menos importante, gestão de pessoas. Saber lidar com as pessoas que você está ali trabalhando. Reconhecer o potencial de cada uma, reconhecer o tempo de cada uma, saber atribuir a cada uma atividade específica que vai responder de forma adequada com essas potencialidades intrínsecas dessas pessoas, saber gerir os relacionamentos externos nos órgãos, nas entidades que você precisa frequentar para poder regularizar esse imóvel, tudo isso é de fundamental importância. Recapitulando então,
as 3 principais habilidades que qualquer pessoa que trabalha com regularização de imóveis, seja ela arquiteto, engenheiro ou autônomo, precisa ter. Leitura, do básico ao avançado, pesquisa, especialmente nos dispositivos legais que versam sobre a matéria, e, sem dúvida alguma, gestão de pessoas, relacionamentos pessoais, interpessoais e, por fim, profissionais. É isso aí, espero ter ajudado e segue a gente no canal que a gente já tem muita aula ainda pela frente.